Acompanhando aí na tela o nosso resultado experimental. Do primeiro para o segundo experimento, nós mantivemos a concentração do hidrogênio. Quer dizer, a mudança que ocorreu na velocidade, o hidrogênio não está participando. Agora o nitrogênio passou de 0,1 para 0,2. Quer dizer, nós dobramos a concentração do hidrogênio. E o que aconteceu com a velocidade do primeiro para o segundo experimento? Também dobrou. Olha, eu estou dobrando a concentração e a velocidade da reação só dobrou. Mas a gente sabe que essas concentrações são elevadas a certos expoentes. Se eu dobrei a concentração e a velocidade só dobrou, é porque esse expoente é igual a 1. Agora, do primeiro para o terceiro experimento. Vamos acompanhar. A concentração do nitrogênio ficou a mesma, 0 mol por litro. Agora, do hidrogênio passou de 0,1 para 0,2 mols por litro. Dobramos essa concentração. E o que aconteceu com a velocidade? Observe direitinho que do primeiro para o terceiro experimento, essa velocidade ela foi multiplicada por 4. Ora, a alteração que eu faço na concentração, elevado ao expoente dessa concentração, é a mudança que nós vamos ter ao final na velocidade. Se eu dobrei uma concentração e a velocidade quadruplicou, é porque essa concentração está elevada ao quadrado. Acabamos de determinar que a equação da velocidade para essa reação é V igual a K, concentração do N2 à primeira, concentração do H2 ao quadrado. Só para a gente voltar a falar em ordem. A ordem da reação é o expoente. Então, a ordem dessa reação em relação ao N2 é 1. A ordem da reação em relação ao H2 é igual a 2. E a ordem total da reação é igual a 3. Aí nós temos que falar agora em algumas denominações que são usadas para nos fornecer esse resultado experimental. Quando ele diz para a gente que uma certa reação é elementar, o que ele está querendo dizer? Reação elementar são as reações químicas que acontecem numa única etapa. Falei, o que significa isso em termos de equação de velocidade? Quando ele me informa que a reação é elementar, significa que ele já determinou experimentalmente que os expoentes, quer dizer, essas ordens, correspondem exatamente aos coeficientes do balanceamento da equação. Reação numa etapa só é uma raridade. E uma dessas raridades é essa reação que nós pegamos como exemplo. H2 mais I2 produzindo 2 do HI. Só que eu não preciso decorar que essa reação é elementar. Ele vai ter que me informar. Então, se ele me diz, essa reação é elementar, qual é a equação da velocidade? Então, fica V igual a K, concentração do H2 a primeira, vezes a concentração do I2, também a primeira. Mas eu disse que reação elementar acontece. Que acontece numa etapa só, é uma raridade. Nós, na maior parte das vezes, temos as reações que acontecem em várias etapas. E quando ele quiser que a gente faça uma análise dessas etapas, ele vai ter que me trazer cada uma delas, que, como eu já disse, é determinação experimental. E além de fornecer cada uma das etapas, ele tem que me dizer onde é que eu tenho etapa lenta, onde é que eu tenho etapa rápida. Acompanhando mais um exemplo. A reação que nós estudamos ainda há pouco, ela acontece em duas etapas. Acompanhando. N2 mais 3 do H2 para produzir 2 do NH3. Numa primeira etapa, o N2 reage com 2 do H2, produzindo N2H4, e aí nós temos uma etapa que é lenta. Esse N2H4 reage com outro H2, e aí sim nós temos os 2 do NH3, e essa segunda etapa é uma etapa rápida. Para tirar uma conclusão com vocês, vamos colocar alguns valores. Vamos supor que essa etapa, que é uma etapa lenta, ela vai demorar 1 hora para acontecer. Agora, essa etapa rápida, vamos colocar que ela vai demorar 1 minuto para ocorrer. Quanto tempo está demorando para acontecer a reação inteira? A primeira impressão que dá é que ela iria demorar 1 hora e 1 minuto, né? Mas não é. É só 1 hora. Mas por que só 1 hora? Porque as etapas de uma reação, elas acontecem simultaneamente. Então, as etapas rápidas, elas acontecem dentro do tempo que demora para acontecer a etapa lenta. Então, é por isso que a gente diz que a etapa determinante na velocidade de uma reação é a etapa lenta. E na equação da velocidade, só podem estar presentes as substâncias que influenciam na velocidade. Portanto, na equação da velocidade, só aparecem as substâncias que estão participando da etapa lenta da reação. Então, nesse exemplo, se ele me pede a equação da velocidade, a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes só da etapa lenta. Portanto,
a concentração do N2 à primeira e a concentração do H2 ao quadrado. Que, se você observar direitinho, foi exatamente a conclusão que nós chegamos no experimento que fizemos no início dessa aula. Então, quando se fala em equação da velocidade, se ele me diz que a reação é elementar, são os reagentes daquela reação elevados aos coeficientes do balanceamento e acabou. Se ele me fornece as etapas, eu dou atenção apenas à etapa lenta da reação. E aí são os reagentes dessa etapa elevado aos coeficientes do balanceamento. Agora, se ele me fornecer os dados experimentais, os resultados do experimento, é a análise desses experimentos que determinam esses expoentes. E é lógico que onde surgem as maiores dúvidas é na interpretação desses resultados experimentais. Por isso que o exercício escolhido é um desses. Vamos acompanhar agora a leitura desse exercício. Os dados abaixo foram medidos em 5 experiências feitas com a reação CH3,3CBr mais OH-, produzindo CH3,3COH mais Br- a temperatura de 300 graus Celsius. Temos aí 5 experimentos, onde nessa tabela você tem a concentração inicial em mols por litro de cada um dos reagentes e a velocidade inicial obtida para cada um desses experimentos. E a pergunta, qual é a equação da velocidade para essa reação? Vamos acompanhar a leitura dessa tabela. Então, observe direitinho. Eu tenho que pegar 2 experimentos onde esteja mudando a concentração só de um dos compostos, né? Que é para eu ter a certeza de que aquela mudança na velocidade, se ocorreu, é só por conta daquela substância que está tendo a sua concentração alterada. E observando aí os 5 experimentos, nós temos aí o primeiro e o segundo experimentos. Observe bem. A concentração do composto orgânico passou de 0,1 para 0,2, dobrou. Agora a concentração do OH- permaneceu a mesma. Quer dizer, aquela alteração na velocidade, o OH- não está influenciando em nada. Agora, do primeiro para o segundo experimento, o que aconteceu com a velocidade? Passou de 0,001 para 0,002, dobrou. Então a conclusão tirada é que dobrando a concentração desse composto orgânico, estamos dobrando a velocidade da reação. Ora, mas nós sabemos que a alteração que eu fiz na concentração, elevado ao expoente dessa concentração, é a alteração que eu vou ter na velocidade. Se a alteração que eu fiz na concentração é a mesma que aconteceu na velocidade, isso me garante que o expoente é 1. Então a ordem em relação a esse composto orgânico é igual a 1. Agora nós temos que escolher outros 2 experimentos onde esteja mudando a concentração só do OH-, para a gente estudar a influência desse composto na velocidade. E se você observar direitinho, do primeiro para o quarto experimento, acompanhe aí na tela. Do primeiro para o quarto experimento, a concentração do composto orgânico se manteve, 0,1 mol por litro. E a concentração do OH- passou de 0,1 para 0,2. Então quer dizer que a alteração que aconteceu na velocidade, se ocorreu, é só por conta da mudança na concentração do OH-. Mas observe direitinho nessa tabela. Do primeiro para o quarto experimento, a concentração do OH- dobrou, mas a velocidade da reação, ela permaneceu exatamente a mesma. Falou, ora, peraí. Eu aumentei a concentração de um dos reagentes e a velocidade da reação não mudou. Falei, mas isso me garante que essa substância não influencia na velocidade da reação. Isso me determina que ela não vai estar presente na equação da velocidade. Então, por isso, que a equação da velocidade para essa reação é V igual a K, concentração do composto orgânico CH3,3CBr elevado à primeira. Mas como uma substância está participando da reação e não influencia na velocidade? Lembra que nós falamos ainda há pouco que as reações, na maior parte das vezes, acontecem em etapas, onde influenciam na velocidade da reação apenas as substâncias que estão participando da etapa lenta da reação. Se uma substância está participando dessa reação, mas não influencia na velocidade, é porque, com certeza, ela está participando de uma das etapas rápidas dessa reação. Então, uma conclusão importante. Quando ele me informa que alterou a concentração de uma certa substância
e essa substância não alterou a velocidade, isso me garante que essa reação já acontece em mais de uma etapa. Onde, na etapa rápida, está presente essa substância que não influencia na velocidade. E na etapa lenta, vão estar presentes apenas os reagentes que influenciam na velocidade dessa reação. Então, quer dizer que para essa reação, na etapa lenta, eu vou ter apenas o composto orgânico. Mas aí, quando a gente fala em etapa lenta, etapa rápida, eu sei que fica um pouco difícil a gente saber que, ou pelo menos tentar imaginar, que essas etapas aconteçam simultaneamente. Para a gente falar sobre isso, dar um exemplo mais prático. Estamos numa fábrica de relógios, onde eu tenho 2 técnicos que são responsáveis por fazer o relógio inteiro. Quer dizer, cada um deles é responsável aí por fazer a metade e esse relógio só vai ficar pronto quando as 2 metades estiverem prontas. Agora, um dos técnicos é muito experiente e faz a sua metade em 20 minutos. Já o outro técnico já não é tão experiente assim e faz a sua metade em 1 hora. Quanto tempo esse relógio vai demorar para ficar pronto? 1 hora, né? Porque aquele que é o mais rápido faz dentro do tempo daquele que é mais lento. As reações químicas acontecem exatamente dessa maneira. E por isso, quem manda na velocidade da reação é apenas a etapa lenta dessa reação. Por hoje é só. Até uma próxima e sucesso a todos.